Salve, salve pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, da Comezaina Sociológica. Chegamos em tempo, final do ano, sua vida deve estar uma correria, eu posso imaginar, as provas de vestibular e tudo mais. Enfim, nós então começamos com uma aula de revisão de Sociologia. Vamos passar pelos principais autores do pensamento sociológico, depois ainda uma aula de Sociologia Brasileira, certo? Para relembrar, para refrescar sua memória aí para essas provas de final de ano. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários, vai postando, a gente vai junto, certo? Na caminhada até as provas. Bom, para começar, primeiro de tudo a gente precisa dizer que uma nova e moderna sociedade foi criada a partir do Iluminismo. Iluminismo, século XVIII, século das luzes, certo? Onde todo conhecimento considerado válido era o conhecimento científico. Havia, no período do Iluminismo, uma fé e uma crença inabalável no progresso. O progresso é que vai levar à emancipação, à liberdade do homem e à realização de todos os anseios mais profundos de uma vida digna e de uma vida humana que seja boa, certo? Isso no século XVIII, isso com o Iluminismo. Também no século XVIII é que começa a Revolução Industrial, certo? Poxa, a Revolução Industrial é um acontecimento de ordem econômica importantíssimo para isso que nós estamos falando, para o surgimento da sociologia, certo? Por quê? Porque a Revolução Industrial leva a uma erosão completa das formas de vida tradicionais, certo? Pensa só, o trabalhador, aquele que vivia a vida enquanto servo no feudo, carpindo e tal, enquanto um camponês, no campesinato, agora passa a viver na cidade grande e tem que vender todos os dias a sua força de trabalho como única forma de subsistência, de garantir a perpetuação da própria vida, certo? Já é um outro mundo, já é outro cenário que nós estamos falando. E alguns estudiosos desse período ficam engajados em estabelecer um estudo sistemático e objetivo da sociedade, algo que até então não existia, certo? Não fazia nem tanto sentido existir, não é? Bom, os primeiros sociólogos, eles estavam ansiosos para que a sua disciplina fosse reconhecida no meio acadêmico, para que seus métodos fossem tomados como rigorosamente científicos. O primeiro desses sociólogos, aliás, o sociólogo no qual o termo sociologia aparece pela primeira vez é o Auguste Comte. Sociologia que no começo era chamada de física social, que não é à toa, porque o pensamento do Comte era todo influenciado pelos métodos das ciências exatas e das ciências naturais, que já estavam ali naquele período muito bem estabelecidos, né? Qual que era o objetivo então da sociologia do Comte? Era orientar, direcionar a sociedade industrial e o desenvolvimento da humanidade até um estado verdadeiramente científico. Esse estado só poderia ser alcançado, esse estado de plena ordem, uma ordem segura, uma ordem definitiva, muito bem estabelecida. Isso só poderia ser alcançado com as descobertas de uma nova ciência da sociedade. Essa ciência que tinha na sociologia justamente a sua expressão mais bem acabada, como se a sociologia fosse a ciência mais importante dentre todas as ciências, a ciência que estava no pilar, no topo de todas as outras formas científicas que existiam até então. Bom, esse era o Comte, certo? Bom, aí saindo do Comte, a gente entra no Durkheim, um dos nossos autores clássicos, um dos 3 autores clássicos da sociologia, certo? O Durkheim vai ser muito importante para cravar a sociologia de fato como uma disciplina no campo acadêmico. O Durkheim era o cara que falava de uma tal realidade fora dos indivíduos, algo que se sobrepõe a nós e que molda o nosso comportamento na sociedade. O nome dessa tal realidade fora dos indivíduos é fato social, que tem 3 características. O fato social é exterior, é geral e é coercitivo. É exterior porque está fora de nós, é independente das vontades individuais. É geral porque tem uma amplitude na sociedade, abrange a sociedade como um todo.
tem uma extensão totalizante, certo? E é coercitivo, porque ele se impõe a nós, ele se faz presente. Por que você acha que na sua vida escolar inteira você usou o uniforme, certo? Por quê? Porque o uso do uniforme é um fato social e é independente da tua vontade. Ele se impõe, certo? Coercitivo. Então percebam, para o Durkheim, os fatos sociais são coisas passíveis de serem observadas pelo olhar sociológico. Durkheim está prestando atenção, está chamando o nosso olhar para um fenômeno que é eminentemente sociológico, transcende o indivíduo, perpassa o campo da vida individual e se sobrepõe, molda o nosso comportamento na sociedade, padroniza, certo? Durkheim pensava muito nisso. Um fato social muito estudado pelo Durkheim, o mais famoso, é o suicídio, certo? Durkheim tem um livro, O Suicídio, em que ele vai analisar o suicídio justamente enquanto um fato social, algo que está para além da escala individual, certo? Um outro sociólogo clássico é o Weber. O Weber vai num caminho oposto ao do Durkheim. Porque se o Durkheim estava preocupado com essa tal realidade fora dos indivíduos, o Weber vai olhar para a ação social, que é justamente a ação que parte dos indivíduos, certo? O Weber, na sua sociologia compreensiva ou sociologia interpretativa, estava preocupado em compreender quais eram os sentidos da ação social, quais as motivações existentes para que os indivíduos agissem de tal ou qual forma, certo? Por isso, então, sociologia compreensiva, sociologia interpretativa, é interpretar, é compreender os sentidos da ação social. O exemplo clássico do Weber é a Reforma Protestante, né? Aquele livro do Weber, A Reforma Protestante e o Espírito do Capitalismo, vai falar justamente disso e vai estar preocupado também com o sentido da ação social. Por quê? Porque a ação dos reformadores, a partir de corrupções da Igreja Católica, a partir da venda de indulgências, enfim, insatisfações gerais com a fé religiosa, que naquele momento já vinha sofrendo alguns abalos, certo? Então a ação desses reformadores vai ser importantíssima para o surgimento do capitalismo. Mas como assim para o surgimento do capitalismo? Por quê? Bom, porque esses caras, principalmente ali o Martinho Lutero, João Calvino, no caso do João Calvino, por exemplo, se atrela o ganho do sustento, o enriquecimento pessoal com a vida religiosa, uma união da vida secular com a vida religiosa, justamente, certo? Bom, essa união vai fazer com que surja entre os homens daquele período uma espécie de nova ética do trabalho, uma ética do trabalho voltada para a acumulação, para o enriquecimento pessoal. Até porque antes disso, lucrar era pecado, não podia lucrar. Você acha? Não existia essa ideia sobre o trabalho, sobre as coisas, certo? O trabalho era uma atividade para a subsistência e nada além disso, certo? Lucrar era algo muito mal visto. A partir da Reforma Protestante, passa a ser o contrário. Lucrar, enriquecer, era um sinal de predestinação divina, de que se era um dos eleitos de Deus. O ganho material, então, era um sinal de que você era um dos escolhidos, um filho querido de Deus. Bom, isso então, percebam, isso dá origem a uma nova ética do trabalho, a um espírito de acumulação, que o Weber vai dizer que vai ser fundamental para que o capitalismo se desenvolva, para que se solidifique um espírito do capitalismo propriamente dito. Weber diz que sem a Reforma Protestante, muito provavelmente esse espírito do capitalismo não teria vingado, não teria acontecido, né, na nossa sociedade. Percebam também então o peso que o Weber dá para a cultura, certo? Agora o Marx e o Engels, certo? Marx é um dos outros autores clássicos da sociologia, então temos aí o Durkheim, o Weber e o Marx, certo? Vamos pensar a questão do trabalho, por exemplo. Se para o Durkheim o trabalho e a divisão social do trabalho, né, já voltando um pouquinho aí, era fundamental para o aperfeiçoamento e para o aprimoramento da sociedade num nível mais complexo, para o Marx, o trabalho, na forma como ele se estrutura na sociedade capitalista,
é condição da exploração de uma imensa massa de trabalhadores, em detrimento do enriquecimento de poucos, certo? Porque pensem só, o trabalhador individual, expropriado de todos os bens da sociedade, tem apenas a própria força de trabalho como mercadoria a ser vendida diariamente em troca de salário. E aí o significado de salário é muito interessante. Se você for olhar em qualquer verbete de dicionário, você vai encontrar lá que o salário é uma parte da produção, certo? E a outra parte? Para onde vai? Qual é o destino dessa outra parte? Aí a gente entra numa das descobertas mais importantes do pensamento do Marx e do Engels, certo? Que é a mais-valia, essa apropriação de uma parte do trabalho não pago, que se concentra nas mãos de quem é ali o detentor dos meios de produção, certo? Isso é condição de exploração de toda a sociedade. Marx vai dizer que o capital, esse dinheiro que se acumula, que forma mais dinheiro, esse dinheiro que faz dinheiro, certo? Esse dinheiro investido na produção, que já perde seu caráter de dinheiro para ser propriamente capital, é uma força social. O que isso significa? Significa que o capital só pode ser posto em movimento com os esforços combinados de toda a coletividade, certo? Daí a ideia de revolução, de onde vem? Marx pensa, daí da ideia de revolução, é que o caráter privado da apropriação de riqueza gerada por toda a coletividade é que tem que ser subvertido. Então dali os avanços da técnica e da ciência haveriam de ser convertidos numa forma de apropriação coletiva de todos os bens da sociedade, certo? Porque pensa só, né, a questão da alienação, por exemplo, a alienação do trabalho, que é outro conceito importantíssimo para o Marx. O que é a alienação? A alienação é a separação do produtor e do produto. Pensa só que de repente você está assistindo esse vídeo no seu celular e é um celular bacana. Muito provavelmente o trabalhador que trabalhou na produção desse celular não pode comprar um celular como esse, certo? Ou então mesmo o trabalhador que estava lá na atividade de mineração, no começo da produção desses objetos tecnológicos, mas muito provavelmente, talvez nunca, consiga juntar dinheiro suficiente para comprar um produto como esse, certo? Então a alienação do trabalho, a separação entre o produtor e o produto. O produtor já não se reconhece mais naquele produto que ele mesmo produziu. Isso então trabalho para o Marx, percebam? Trabalho para o Marx ligado a uma condição de exploração, enquanto o produtor cai, a divisão social do trabalho era um fenômeno eminentemente sociológico, certo? Contribui para que a sociedade se organize de modo funcional, estrutural e coerente. Agora a gente dá um pequeno salto na história para ir para outros autores que são importantíssimos, que têm aparecido muito em todas as provas de vestibular. Você precisa dominar minimamente esses autores, que são os autores da teoria crítica, certo? Que também você vai encontrar com o nome de pensadores da Escola de Frankfurt. Qual é a questão, então, da teoria crítica? Vamos pensar que o ano é 1947, pós-Segunda Guerra Mundial. O Adorno e o Horkheimer vão publicar a Dialética do Esclarecimento, um texto onde eles criticam os rumos que o progresso, aquele progresso exaltado pela razão iluminista, eles criticam o rumo que o progresso havia tomado na sociedade capitalista. Pensa só, já àquela altura, o nazismo e o fascismo eram a expressão máxima do fracasso da sociedade ocidental, que em meio a um exorbitante avanço da técnica e da ciência não havia sido capaz de produzir melhorias na qualidade de vida humana. Então o Adorno e o Horkheimer começam esse texto com a seguinte questão: por que a humanidade, ao invés de entrar num estado verdadeiramente humano, se afunda cada vez mais na barbárie?
a conclusão que eles vão oferecer para essa questão é de que a sociedade capitalista ocidental era dominada por um tipo específico de razão. Qual é essa razão? Instrumental, uma razão que é orientada para o lucro e para a eficácia. Simplesmente para o lucro e para a eficácia a todo momento e constantemente. E esse tipo de razão abrange todos os campos da vida social, inclusive o campo da cultura. Daí a ideia de indústria cultural, certo? No momento em que as obras passam a funcionar enquanto produto, elas perdem o seu potencial estético, porque essa já não é mais a questão. Perdem a capacidade de alcançar as dimensões ali mais profundas do espírito, as questões humanas mais profundas, né? Para funcionar então enquanto um produto dessa indústria, dessa forma cultural, o que funciona também como um mecanismo de dominação ideológica. Certo? Então pensa só, os autores da teoria crítica são importantes, porque eles fazem a gente pensar em até que ponto o avanço da ciência e da técnica de fato contribui para a melhoria na qualidade de vida humana, ou até que ponto também o uso da ciência e da técnica na sociedade ocidental já não atende às nossas questões de vida digna, certo? No caso do Adorno e do Horkheimer, isso fica muito claro, certo? A razão instrumental é incapaz de produzir a emancipação humana, porque não é disso que se trata. Se trata de produzir maior acúmulo de capital, certo? Então vejam só como aí já essa questão da emancipação humana já fica mais distante. E aí o outro ponto que é central, não é? Essa ideia de razão instrumental, tal qual ela se mostra, revela também uma irracionalidade do sistema do ponto de vista da realização dessa tal emancipação humana, certo? Porque já não é esse mesmo o objetivo dessa moderna sociedade industrial. Teoria crítica, pessoal, acho que é isso, sim, esses são os principais pontos. Você vai com isso na cabeça, você já está bem preparado ali, já está entendendo bem do que se trata a questão, citar a dialética do esclarecimento, o ano, o contexto internacional, o cenário pós-guerra, pós-Auschwitz, certo? O Adorno também vai se preocupar com o princípio da educação pós-Auschwitz, que aí vai dizer numa conferência radiofônica que deveria ser, então, o objetivo da educação impedir que uma nova experiência como essa torne a se repetir. Mas e hoje em dia, né? Como que nós estamos? O que os sociólogos andam pensando sobre o amor, sobre o trabalho, sobre a vida, sobre os futuros? Um sociólogo contemporâneo interessantíssimo para isso é o Bauman. Bauman, que vai falar lá da modernidade líquida. O termo líquido funciona aí como uma metáfora da vida contemporânea, que como a água é móvel, é fluida, é amorfa, é difícil de conter e predizer. Bauman vai dizer que a modernidade líquida se constitui através de uma reinvenção compulsiva e viciante desse mundo moderno. E para falar disso é interessante também perceber quais são ali as especificidades desse mundo moderno, se é que a gente pode dizer assim, né? Bom, o capitalismo global a um nível de poder cada vez maior, certo? Na medida em que as grandes corporações aumentam sua influência, aumentam seu poder sobre todo o globo. A gente está falando também de um contexto onde as tecnologias eletrônicas, a internet, as mídias sociais aumentam radicalmente os fluxos das comunicações ali a uma velocidade quase que instantânea e fazem também do mundo um lugar menor, reduzido, diminuem as distâncias à medida em que a comunicação se torna algo muito mais facilitado. A gente também vê o fenômeno das migrações, certo? Alguns espaços do globo têm se tornado cada vez mais espaços inabitáveis, seja pela guerra,
ou pelo aumento vertiginoso das desigualdades sociais, em que algumas pessoas são obrigadas a deixarem seu lugar de origem em busca de lugares onde a vida possa se desenvolver ali minimamente, certo? Enfim, esse é o contexto geral e esse é o contexto da modernidade líquida. Uma modernidade que mina as certezas dos indivíduos sobre o emprego e as relações afetivas, por exemplo. Aquela ideia de emprego para a vida toda, típica de um tipo de modernidade, da modernidade sólida, já não existe mais. E aí os relacionamentos e todos os outros tipos de relação, sabe? A efemeridade da vida é uma marca para o Bauman. E nesse contexto de uma profunda instabilidade, isso reverbera também no impacto sobre as identidades dos indivíduos. Porque aí os indivíduos vão, então, se envolver numa busca pela estabilidade e pela orientação pessoal, certo? Em meio a esse mundo que desafia os nossos planos de vida. Então eles vão buscar, eles não, nós, né? Nós vamos buscar então essa orientação de vida em consultores, em terapeutas, em gurus, alguns ali em coaches, enfim, em qualquer tipo de mecanismo que possa dar uma ideia de que a vida ainda consegue ser segura, que a vida ainda consegue seguir um curso mais ou menos definido. Mas o que o Bauman está mostrando para a gente é que, de fato, esse novo tipo de modernidade, essa modernidade líquida, ela é marcada por ser profundamente instável, profundamente imprevisível. Uma última autora, para a gente fechar essa nossa aula de revisão, para aí você ter então na mente os principais autores que o vestibular pode te cobrar, é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, que é uma filósofa, mas ela pode estar aparecendo assim facilmente na sua prova de sociologia. Você vai perceber por quê. A Hannah Arendt foge do nazismo e ela vai perder a nacionalidade alemã, ela se torna apátrida e aí em 1951 ela se torna uma cidadã norte-americana. E a Hannah Arendt está preocupada com compreender como e por que regimes totalitários se fortalecem. Essa é a sua questão. E aí ela aponta para duas questões. Uma é a banalidade do mal e a outra a profundidade do bem. Hannah Arendt está pensando que as antigas categorias, como tirania, por exemplo, já não são mais suficientes para explicar o fenômeno desses novos regimes totalitários que estão a surgir, como o nazismo, o fascismo ou mesmo o stalinismo, certo? Então ela vai mostrar que os indivíduos, num período de crise, acabam incorrendo em ações extremadas ou apoiando ações extremadas desses líderes demagógicos. Por quê? Porque o mal não é um fenômeno demoníaco, orquestrado de modo muito capcioso por pessoas claramente intencionadas e direcionadas a fazer o mal. Pelo contrário, o mal está na superficialidade, na irreflexão. O mal é banal, certo? E ele é a ação de sujeitos absolutamente banais, que por esse estado de reflexão e que se encontram, passam facilmente a operar por frases feitas, por pensamentos que não exigem ali muita reflexão. E daí então a banalidade do mal em oposição à profundidade do bem, porque o bem sim vai exigir reflexão, vai exigir o exercício da liberdade e da cidadania. Então, veja só você, o mal, de tão banal que é, não poderia se sustentar
Se houvesse, a Arendt vai colocar, a preservação do espaço público, essa ideia de um poder construído pela convivência e pela cooperação entre as pessoas. Arendt pensa que violência e poder, por exemplo, são questões radicalmente opostas. Enquanto um está presente, o outro está completamente ausente. Por quê? Porque o poder se constitui justamente nessa ideia de convivência, de cooperação, de interação, de exercício da cidadania, nessa esfera pública, nessa esfera de interação entre as pessoas, que pode também propiciar novos tipos de reflexão, ao passo em que a violência vem para destruir essas formas de poder. Bom, não preciso me alongar muito, você já está percebendo, você é esperto, já entendeu porque a Hannah Arendt pode ser uma autora central para esse ano de vestibular. Quanta gente a gente vê por aí, não é? Até mesmo em cargo importante, que está se valendo dessa aí reflexão geral, que de repente aí está tomando conta do nosso país. Não sei. Bom, enfim, gente. Essa então é a nossa videoaula de revisão, a primeira aula desse nosso novo canal da Comezaina Sociológica. Se você gostou, se te ajudou, curte, compartilha com seus amigos, com suas amigas. Vamos fazer esse vídeo rodar, vamos fortalecer esse trampo que é honesto, é certo pelo certo, não é? Se você tiver dúvida, deixa aí também nos comentários, a gente vai junto, vai caminhando. Eu espero verdadeiramente que isso tenha te ajudado. E aí então, nas próximas semanas a gente vai estar lançando outros vídeos, mais uma revisão de sociologia, uma revisão de sociologia brasileira. A gente vai falar também nesse canal de filosofia, também vamos fazer uma revisão geral ali dos principais filósofos e filósofas que podem estar aparecendo nas suas provas de final de ano. Quem sabe ali no próximo ano também a gente se aventure pelo campo das artes. Tranquilos então, pessoal? Levemente incomodados? A sociologia serve para isso também, né? Serve para balançar, para incomodar, para mexer com as nossas estruturas, porque senão, por que pensar, né? Então é isso.